Oi, meu nome é Paulo Henrique, eu tenho 18 anos. Eu entrei no projeto através do convite da professora Gláucia, minha professora de língua portuguesa. Entrei no projeto ano passado, 2024, quando eu estava no segundo ano. Prazer, meu nome é David, tenho 18 anos e eu estou no projeto desde o ano passado, em 2024. Meu nome é Evelyn, eu tenho 16 anos, eu moro na comunidade quilombola de Pedra Branca e estou participando do projeto tem 2 anos. Meu nome é Yara, eu tenho 17 anos, eu moro aqui no Morro do Sal e eu estudo na Escola Presidente Liebig e estou no segundo ano do ensino médio. Meu nome é Evelyn Vitória, tenho 17 anos, estou no segundo ano do Presidente Liebig, ano que vem vou para o terceiro. Eu sou a Arielle, eu tenho 18 anos e eu moro no centro de Vargem Alta. Eu estudo no Presidente Liebig e estou na terceira série. Meu nome é Manuel de Souza dos Santos, eu tenho 17 anos, eu estudo na Escola Presidente Liebig. Eu estou na segunda série do ensino médio. Meu nome é Gabriel, tenho 17 anos, moro na comunidade de Santo Antônio. Estou participando do projeto, entrei no início desse ano e o projeto tem sido muito bom para mim. A minha história foi em texto corrido, na verdade. Ela fala sobre Ulisses, que é um homem, é um pai de família, que seu filho foi diagnosticado com leucemia e ele, no mesmo dia que o filho dele foi diagnosticado com leucemia, ele perdeu a esposa dele num acidente de carro. O meu texto fala sobre uma crítica social que existe sobre um rapaz que se chama Bruno Henrique, que ele tem 19 anos, né? E ele vive numa comunidade que é dominada pelo crime generalizado. O texto foi inspirado no relacionamento, né, da minha mãe e do meu pai, que é um relacionamento, na verdade, porque meu pai faleceu, né, 2 anos. Foi inspirado no relacionamento deles, de um relacionamento interracial entre uma mulher branca e um homem preto. E aquilo me fez crescer em culturas diferentes, família italiana, família afro, e ser quem eu sou, amar minha cultura. Foi assim, eu acho que foi mais uma carta de memória, né? Como se fosse para ela, mas ela não pode mais ver, né? Eu comecei falando sobre como eu sinto falta, né? Eu senti o cheiro da casa dela, não tem mais o mesmo cheiro hoje, né? Sem ela lá. Eu escrevi sobre a nossa cultura aqui de Pedra Branca, porque eu acho que a cultura se perdeu durante o tempo. Antigamente tinha o Caxambu, porque aqui é uma comunidade quilombola, então eu acho que passar essa questão para as crianças, para quem está vindo agora, é muito importante. O texto que eu escolhi foi de poesia, porque eu gosto bastante, é uma área que eu me identifico bastante. Meu texto fala sobre um menino que tinha um sonho de se tornar médico por ver o que sua mãe passou no hospital. E ele fala de uma experiência pessoal minha sobre o luto por conta da morte da minha tia-avó em 2021. Você desperta o meu lado poeta, fazendo eu ter várias ideias. Seus olhos brilham como o sol da manhã, mas o problema é que a noite chegou e agora sozinha estou. Sentimentos viram poesia, pois só assim consigo me expressar. Sejam sentimentos bons ou ruins, é minha forma de falar sem me embaralhar. Mas você foi embora e agora só restou as memórias. Sejam boas ou ruins, é o que temos agora. E o sol da manhã sumiu como a neblina. E as memórias estão indo embora. E tudo o que restou é uma caixa cheia de poesia, que é a única forma de lembrar de você agora. Bom, escrever é você falar sobre pensamentos, sobre algo que acontece ou que você queria que acontecesse, de acordo com uma expressão do que você sente. A arte para mim é uma forma de fugir da realidade, a princípio, né? Porque eu comecei na arte com a música, foi 3 meses após a morte da minha tia, que eu citei aqui no começo. E foi quando eu comprei meu primeiro violão, que eu comecei a tocar algumas músicas, né? Que eu fui estudando mais. Eu comecei no Caxambu através do falecido Alex, né? Ele me ensinou a tocar atabaque e desde sempre eu sempre gostei de música, de percussão, até porque já é de família, né? Porque meu pai toca pagode. Eu acho que é algo fundamental você saber de onde você veio, da sua origem, porque aí você se autoconhece. O livro que eu mais gostei, que me tocou para escrever o meu texto, foi o Tortarado. Que vendo quando eles falam que a menina corta a língua e a luta que é para ela chegar até um hospital na capital do estado, assim, ela morava numa zona rural, muito difícil de chegar, e a gente vê que ali não tinha nenhuma condição dela, né, ter o recurso que ela precisava. Minha principal inspiração foi a minha irmã, que ela
tá passando por esse processo com o meu sobrinho, só que o meu cunhado não morreu. Mas ela tá passando por esse processo pelo meu sobrinho e ela é uma inspiração, assim, para mim, sabe? Porque é uma coisa que a gente olha, que a gente de fora, a gente olha e pensa, nossa, como que ela tá aguentando passar por tudo isso? Meu irmão e meu pai, eles sempre gostaram muito de livros, sempre gostaram muito de escrever, e isso acabou impactando na minha vida. Inclusive, meu pai, ele me inspirou muito a ler Conceição Evaristo. E eu amo muito. Quando eu era criança, eu realmente já sofri racismo, histórias de racismo, assim, e isso meio que me abalou muito, mas o meu pai estava sempre ali do meu lado. Quando eu não entendo o que eu tô sentindo, escrevendo até assim, a coisa mais boba do mundo, eu consigo ver o que eu tô sentindo e falar, eu tô sentindo isso, agora eu preciso falar, né? É uma forma que eu achei de conseguir expressar melhor os meus sentimentos e o que eu quero pra mim também. Eu escrevo o que eu sinto. Dia 15 de setembro de 2025. Rio raso. Por que eu tenho que ser tão rasa? Por que eu não sou intensa assim como digo? Menti. Contei uma falsa parte de mim. Me vi como uma maré, não constante, às vezes baixa, sem ondas, que posso carregar pessoas, e às vezes alta, afogando a todos com as minhas ondas intermináveis. Apesar de tudo, me sinto atualmente como um nada. Algo que sinto? Esquece. Perdida é a palavra. E continuamente perdida se refere a mim. Acho que nem todas as palavras deste mundo me definiriam além de perdida. Primeiro que o projeto, ele meio que fez o foco total da cultura e da literatura afro-brasileira. Então, poder ler um pouco da história, dos autores afro-brasileiros e entender mais, me ensinou muito mais do que eu já sabia e do que eu não sabia também. Eu acho que esse projeto, ele libertou uma Arielle dentro de mim que eu nem sabia que existia. Uma Arielle que ama escrever. O projeto foi muito importante, principalmente na parte da leitura, pois eu não tinha o hábito de ler. E então o projeto abriu essa porta para mim conhecer novos autores, conhecer a minha cultura, que era algo que eu não tinha muita noção de como era. A gente passou de diversos contos, que teve de Lima Barreto, diversas crônicas que falavam sobre a realidade da vida dele naquela época, né? Isso impactou para mim de forma positiva, porque fez para mim ter interesse mais na literatura e vontade mais de querer ler. Eu tinha começado a trabalhar, tinha começado a fazer estágio, né? E eu sempre tive o hábito de ler, mas com o estágio eu acabei perdendo esse hábito, né? Porque eu saía de casa às 5h30 da manhã, voltava às 8 da noite e não tinha muito tempo para ler. Então, assim, foi muito importante para mim, principalmente na parte da leitura, mas na escrita também, que eu sempre fui de ler, não de escrever. Quando a gente começa, a gente tem muito medo de não conseguir. Mas conforme a gente vai escrevendo, a gente vai vendo que não é tão difícil e que vem na mente, a gente consegue colocar ali, consegue organizar, a gente vai ficando cada vez mais alegre. Dentro desse processo teve toda a etapa de exercitar a escrita, até mesmo a própria leitura, o estudo das palavras, né? O que ficaria mais bonito, o que não fica interessante num texto. Eu me identifiquei com as pessoas que estavam lá, porque elas gostam da mesma área que eu. Então, eu conversando com elas, dá para perceber que eu não estou sozinha, que eu consigo me sentir pertencida, entende? Tinha parado um pouco com isso, de ler, de escrever. Eu escrevia bastante também quando era criança. Só que parecia que aquilo tinha se perdido. E o projeto ressurgiu, sim, de novo. Eu tenho 3 planos. Se eu não conseguir a medicina veterinária, eu vou para a enfermagem. Se eu não conseguir a enfermagem, eu vou para pedagogia. Porque eu gosto muito de lidar com as crianças. Bom, vou começar devagarzinho, né? Mas eu tenho um planejamento para fazer faculdade de TI, né? Técnica em informática. Um medo, sim, que a gente tem, mas que a gente quer, a gente sonha, igual o menino sonhou na minha história. A gente sonha também, né, para conseguir. Eu acho que escrever em si é importante porque o conhecimento de nós ninguém tira. Eu acho que essas ideias de escrita, principalmente pelo meu primeiro texto, vai vir de dentro da minha família mesmo, da minha vida. Quando cheguei em casa, quase meia-noite, agradeci a Deus. Mas por um instante, a senhora voltou ao meu pensamento. Pensei em como ficaria orgulhosa e chorei, mas não por dor, e sim por reconhecer que a senhora iria amar conhecer este Emanuel.
E olhando para tudo isso, percebo que neste tempo eu vivi quase toda a minha adolescência. Foi uma caminhada silenciosa, de um garoto tímido que tentava entender o mundo enquanto o mundo mudava dentro e fora dele. Cresci aos poucos, por vezes tropecei, às vezes corri, tive meus primeiros amores, meus primeiros medos, meus primeiros sonhos que pareciam grandes demais para caber no peito. E ao fim dessa travessia me tornei o que sou hoje, um jovem estudante que ainda ri, ainda sonha e que quando sobe ao palco brinca de ser músico. Mas que no fundo sabe que a música o salvou e que ainda sente falta de competir de quem acordaria mais cedo para levantar o outro pela manhã. E assim acaba o meu texto.